Olá, muito boa tarde. Mais uma live para vocês. Esperando as pessoas entrarem para a gente começar a falar um pouquinho mais de constelação familiar. Oi, Yara, tudo bom? Alena, tudo jóia, querida? A Ana entrou. Gente, é o seguinte, live é surpresa, como sempre, né? E agora que eu tive um tempinho para poder vir aqui, como eu prometo toda terça-feira, e o sol está pegando na gente aqui atrás, vocês estão vendo? Tem que baixar um pouquinho a janela. Então vamos lá. Quero saber se vocês têm algo específico que vocês queiram que eu fale ou já vou começar falando logo, né? Eu vou entrar aí num tema e aí quem quiser fazer perguntas, é importante essa troca, porque como eu sou muito objetiva, né, e muito concisa quando eu falo, é importante vocês me trazerem as perguntas para que eu consiga ir, né, trilhando um caminho aí com vocês das suas dúvidas de modo geral. Mas hoje eu vou falar um pouquinho do seguinte, né? Eu sempre trago para vocês em várias lives, né, que a constelação basicamente ela é uma mudança de postura que eu tenho diante da minha origem. Quem é a origem? Pai, mãe e ancestrais, certo? Meus avós, minhas avós, bisavós, etc. Tá? Aí alguém já tá aqui, ó, sobre relacionamento amoroso que não flui. Já chego aí, então, Aline. Vou até tirar o óculos um pouquinho, tá suando aqui. Tô com o ar ligado, mas meu óculos tá escorrendo. Vamos lá. Então é o seguinte, essa mudança de postura é o que faz com que a vida flua. Então eu sempre falo, né? Temos que viver de forma sistêmica, mas para que eu viva de forma sistêmica, em primeiro ponto, eu tenho que sim constelar para conseguir liberar o meu sistema para que eu consiga fluir. Inclusive, Aline, na questão de relacionamento, mas eu já chego aí, tá? E viver de forma sistêmica é ter uma compreensão mesmo de que tudo é como é. E realmente de eu conseguir observar a vida como ela se apresenta sem julgamentos. Quando eu paro de apontar ao outro sobre os meus problemas, esses problemas tendem a desaparecer. Porque aquilo que eu foco é aquilo que cresce. Então, toda vez que eu aponto, eu estou me eximindo da minha responsabilidade e passando a responsabilidade para o outro. E esse movimento não traz solução. Pelo contrário, ele aumenta o problema ou ele traz diferentes problemas na minha vida relacionado a isso, com essa mesma história que eu estou apontando, com esse mesmo comportamento de alguém. Então, quando eu falo viver de forma sistêmica, é quando eu consigo mudar essa postura diante da origem de forma realmente firme, né, de tomar o meu lugar no meu sistema familiar. Então, lembrando, são 3 leis básicas, né? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E se eu estou em ordem com essas leis, naturalmente minha vida vai fluir. Então, isso é o viver de forma sistêmica, é sempre estar atento se você está fazendo, né, organizando a sua vida, vivendo a sua vida de acordo com as leis, né? Que o pertencimento, eu excluo alguém da minha família, eu julgo alguém da minha família, eu já estou em desordem. Estou me colocando maior que os meus pais, por exemplo, na questão hierárquica, pai e mãe são grandes e nós pequenos, estou me colocando maior? Como? A questão maior é quando eu quero cuidar da vida deles, quando eu quero dizer o que é certo e o que é errado, ou quando eu os julgo em qualquer questão de comportamento. Estou me colocando maior, naturalmente, eu acabo que eu desregulo esse sistema, eu saio desse lugar, eu saio da postura correta. E um outro ponto que é o equilíbrio de troca. E olha que interessante, né? Aí entrando em relacionamentos, Aline, que você que me pediu aí para eu falar sobre esse tema, né?
Esses dias eu atendendo uma cliente, né? Ela está em processo de separação e houve ali uma tentativa de acordos na, né, questão de bens, e o ex-marido deu uma sugestão onde ela teria que pedir algo para o pai dela para que desse certo. Não vou entrar em detalhes, tá? Porque é sigiloso, né? Então eu prefiro não entrar em detalhes, muitos detalhes, para que vocês, para não criar nenhum problema aí. E aí ela me disse assim, não é certo, né? Eu já sou uma adulta, eu sempre consegui tudo sozinha, eu fiz a minha vida, eu construí minha casa, eu conquistei tudo com o meu esforço. E isso que ele está me pedindo, eu fiquei com raiva, porque esse bem é do meu pai, e etc, etc, e não seria justo a gente fazer essa troca. Aí eu falei para ela, tá. Eu falei, presta atenção, quanto você tá grande aí, né? Porque assim, olha, eu sempre digo isso, pai e mãe dão e a gente toma, né? Que é o que eu falo, do equilíbrio de troca. Tudo tem que ter equilíbrio. Só pai e mãe podem nos dar mais do que podemos retribuir. Pai e mãe dão, a gente toma e passa isso adiante. E eu falei para ela, mesmo adultos, a gente sim pode pedir socorro aos nossos pais quando necessário. Tudo bem, é pai e mãe é para isso, né? E aí eu perguntei assim para ela, se fosse a sua filha no seu lugar hoje, precisando dessa transação aí, né? Você faria ou não faria? Ela, claro que eu faria. Eu falei, com amor ou com raiva? Com muito amor. Eu falei, sim, né? Eu falei, os seus pais vão ficar muito felizes de poderem te ajudar nesse momento da sua vida, nesse momento de desafio mesmo, de uma separação, né, e divisão de bens. Porque é uma coisa ótima para ela, entendeu? Eu falei, você tem noção quanto essa proposta dele é maravilhosa para você, né? E o quanto quando a gente se coloca nesse lugar de não querer pedir algo para os nossos pais, porque por qualquer razão que seja, a gente está se colocando maior que eles. Essa escolha de fazer ou não fazer são dos pais, eles que têm que decidirem, e não a gente decidir por eles. Né? Pai e mãe são grandes e nós pequenos, lembrem-se disso. Então, quando eu me coloco nessa posição de não querer dar trabalho para meus pais, claro, gente, dentro de um contexto natural da vida, né? Porque somos adultos e a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida sem dúvida nenhuma. Eu estou falando de uma situação de desafio, você tem que pedir ajuda. Você vai pedir ajuda para quem? Para o seu amigo, né? Para uma pessoa que você não tem um relacionamento tão íntimo quanto com seus pais? Qual a melhor pessoa do planeta para te ajudar quando você tem um desafio? Olha, a Bruna aqui. Oi, Bruna, tudo bom, querida? A Bruna tá contando uma história aqui pra gente. Eu precisei de ajuda recentemente e tive receio de pedir para minha mãe. Não queria pedir, mas pediu? Conta aí pra nós, né? É isso, não tem que ter receio. Eu já tive inúmeros casos aqui das pessoas com desafios profissionais, financeiros, e não quererem pedir ajuda para os pais por vergonha, por não achar certo, porque, né, os pais já fizeram demais. Gente, os pais são os únicos que podem nos dar mais do que podemos retribuir. E qual foi? A Bruna tá falando que ela acabou pedindo, sim, um favor para a mãe. E qual foi a resposta da sua mãe, Bruna? Ela fez de coração, foi ótimo. É isso. Nós, quem é pai e mãe, gente, pelo amor de Deus, não tem coisa mais gostosa do que quando a gente pode contribuir com os nossos filhos de alguma forma, financeira, de qualquer forma, uma ajuda. Né? Por quê? Porque a gente está ali cuidando da nossa cria, do amor da nossa vida, entende? Então é esse o lugar, sabe, de vocês terem essa compreensão que, assim, por mais que eu diga, temos que assumir nossa vida, filho adulto mora sozinha, tem que ir atrás do seu, né? Mas existem momentos de desafio, sim. E esses momentos, para quem eu vou pedir ajuda? Pai e mãe. Primeiro lugar, pai e mãe. Não é pro vizinho, não é pro namorado, não é pro melhor amigo, é pro pai e pra mãe. Se eles puderem, eles vão fazer com muito amor. É como se eles sentissem assim, dignos, não vou nem dizer dignidade, talvez seja essa
é uma satisfação mesmo, sabe? De você poder fazer pelo seu filho, pela sua filha. Então, não se acanhem, em hipótese alguma, de pedirem ajuda para os seus pais, se um dia for necessário. Isso é muito bonito. E um pai, ainda mais um pai mais velho, que já está aposentado ali, ele vai se sentir assim, gigantesco, sabe? É onde a gente coloca ele grande, né? Com toda a sua grandiosidade de poder fazer algo por um filho adulto, bem-sucedido, muitas vezes, mas que está passando por um desafio. E está tudo certo. Todos nós passamos por altos e baixos. Então, esse lugar, né, de a gente sem querer, às vezes a gente tenta viver de forma sistêmica, mas existem algumas coisas que nos impedem mesmo de estar 100% no nosso lugar. Eu sempre falo, gente, é um orar e vigiar todos os dias, né? Não tem como, não. A gente tem desafios com eles, né? Principalmente quem convive mais de perto, mas a gente aprende pouquinho a pouquinho a estar no nosso lugar, né? Esses dias também atendi uma moça falando da questão, a mãe já idosa, né, com cuidadores, cuidando, e ela reclamando que apesar da mãe não ser diabética, a mãe comia coisas que não eram saudáveis. E a mãe já tem mais de 90. Deixa a mamãe comer o que ela quer, né? Então, assim, quando ela e aí ela veio me falar porque ela estava sobrecarregada com essa função. Por mais que houvessem cuidadores, ela acabava se sentindo um pouco sobrecarregada com toda a dinâmica dessa história familiar. E aí eu falei assim, por que você está se sentindo sobrecarregada, apesar de você ter todo um aparato? Porque você está gigante, querendo dar ordem na vida da mamãe, querendo dizer o que ela pode ou não fazer aos 90 anos. Ela já tem 90 anos, olha que idade linda. Deixa ela viver o restinho de vida dela do jeito que ela quiser. É esse o nosso lugar, entende? Porque às vezes, na maioria dos casos, quando amamos nossos pais incondicionalmente, a gente tem uma tendência a ficar maior. Eu canso de falar isso aqui para vocês, né? Os filhos que ficam um pouco mais afastados tendem a estar no seu lugar. E os filhos que ficam mais próximos tendem a ficar no lugar dos pais, a se colocarem maior. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter nessas dinâmicas familiares. Pode vir, Elaine, estou aqui te esperando. A Elaine falou que quer ser constelada por mim. Pode vir, que a minha constelação é um pouquinho diferente, mas sempre muito bem-vindos todos que queiram. É só entrar em contato aí no direct que a gente agenda, tá bom? Olha, aí voltando para a pergunta da Aline, tá? A Aline falou, eu quero saber um pouquinho por que os relacionamentos não fluem, né? O que tem a ver aí? Aline, são várias hipóteses, né? Até fiz uma live a semana passada e eu perdi sobre isso. Deixa eu baixar aqui a janela mais um pouquinho que o sol tá chegando. Então, a gente tem aí algumas hipóteses, né? Filhinha do papai, filhinho da mamãe, né? Se eu fico ali naquele lugar da filhinha do papai ou filhinho da mamãe, eu tenho dificuldade para a vida e ter relacionamentos saudáveis, que fluam, até trabalho. Eu tenho vários tipos de problemas aí. O sistema sempre vai nos pegar naquilo que mais vai doer na gente. Alguns profissionais, do lado profissional, outros do lado financeiro, outros do lado do relacionamento, e vai depender muito de cada caso, um caso. Outro ponto aí, né? Falei primeiro, né? Da questão de ser filhinho do papai e filhinho da mamãe. A questão também, muitas vezes, de estar casada com o pai ou estar casada com a mãe, por exemplo. Quando isso acontece com frequência, né? Quando o papai foi embora muito cedo, separou-se da mamãe muito cedo, e você viu toda aquela dinâmica, o sofrimento da mamãe, as dificuldades, e aí você toma o lugar dele, porque você tem uma personalidade mais forte, você vai trabalhar, vai ajudar sua mãe e vai fazer tudo por essa mãe. Você já tomou o lugar do seu pai. E com isso eu não estou disponível para uma relação. Quer ver um caso interessante? Esses dias eu constelei uma moça e ela falou assim, eu sou muito bem sucedida, né? Eu tenho uma carreira boa, eu sempre conquistei tudo o que eu quis, mas relacionamento não dá certo. E ela mora com a mãe, o pai já faleceu. E aí eu falei assim, bom, mas por que você mora com a sua mãe?
Aí ela falou, porque minha mãe tá idosa, a mesma história de todos, né? Ela precisa de mim e tal. Aí ela falou, e não existe hipótese de eu sair daqui. Aí eu falei, então você não quer arrumar um relacionamento. Você quer arrumar uma pessoa... porque ela também trouxe assim pra mim. Todos os homens que eu me relaciono ou não estão disponíveis ou em poucas semanas, poucos meses saem fora. Eu falei, lógico, porque você não está disponível. Por mais que você ache que você está, olha a frase que você me trouxe, daqui eu não saio. Não existe a hipótese de eu mudar da casa da minha mãe. Ou seja, por mais que ela queira uma relação, e é um fato, ela não está disponível sistemicamente. E quando eu não estou disponível, eu não tenho como conseguir aquilo para mim. Eu vou até ter relacionamentos, não quer dizer que eu não tenha, mas nenhum vai para frente. Aline, se você quiser comentar aí se essas hipóteses cabem aí na sua história, você me fala. Se não, me dá mais uma frase aí sobre essa questão, né? Mas existem muitas questões, gente. Eu estar em lealdade com a minha mãe, com meu pai, por exemplo. O casamento do meu pai e da minha mãe foi um fiasco. E aí eu fico naquele julgamento. E aí eu atraio situações e relacionamentos parecidos. Que mais? Em honra à minha mãe, que foi infeliz a vida inteira, ou é uma mãe solteira, por exemplo, que acontece, eu também não vou me casar, porque a gente chama isso, né, de lealdade invisível, né? Por amor a você, mamãe, eu repito a sua história. Então, existem muitas nuances, tá? Por isso que sempre eu falo, né? Eliane ou Elaine? Ih, já perdi o nome. Peraí que eu vou achar, pra não errar. Eu detesto errar o nome das pessoas. Elaine. A Elaine falou, quero constelar com você. Por que eu faço a constelação de forma diferente? Né? A minha constelação foi uma canalização, uma intuição, não sei bem o nome que eu dou a isso, nesses últimos anos como consteladora, que chama alinhamento sistêmico multidimensional. Qual a diferença, Andréia? Porque você vê que são várias nuances, né, em cada caso, e eu faço dividida em 2 sessões, porque a primeira sessão eu preciso entender a história, eu preciso compreender para que você tome consciência sistêmica, racional mesmo, aqui dentro, para que depois você consiga transmutar isso de alguma forma. Para que você consiga voltar para o seu lugar, para que você consiga quebrar esse padrão, quebrar essa lealdade e saber que você pode seguir com amor. Isso não vai estar traindo a mamãe ou o papai ou a história de vida deles, né? Então, assim, a gente chama isso na constelação de boa e má consciência, muitas vezes. Eu estou em boa consciência quando repito os padrões familiares e eu estou em má consciência quando eu faço diferente. Então, às vezes, né, eu quero fazer diferente, mas eu estou ali na culpa. E aí, o que acontece? Eu me auto-saboto. E aí, as coisas vão pro lado errado. Aí você fala, eu faço tudo certo, por que dá errado? Por isso. A Aline falou um pouquinho mais aqui com a gente. Vamos lá. Não cabem na minha história. Moro em outro país com meu filho. Sou bem-sucedida, excelente. Amo minha carreira, minha família. Minha família, as mulheres não ficam casadas. Acabei de falar, entrou agora na sua história. Lealdade sistêmica. Eu repito o padrão das mulheres da minha família. Que quer dizer o quê? Por amor a vocês, eu também não tenho um relacionamento bem-sucedido. Eu vou ser solteira igual a todas as mulheres da minha família. Né? Eu não vou manter um casamento, eu não vou manter um relacionamento. Isso é lealdade. Isso é o que eu te falei, boa e má consciência. Eu estou em boa consciência quando eu faço igual, mesmo querendo fazer diferente, e eu estou em má consciência quando eu faço diferente. E aí a constelação vem e faz o que para você? Fala assim, não precisa repetir a história delas. Aí a gente faz uma liberação do campo. E o alinhamento sistêmico que eu faço é exatamente isso. A gente libera o campo como um todo. Você não fica amarrado com nenhuma lealdade, nenhum padrão. Porque às vezes fala assim, lealdade é com a mamãe. Passa alguns meses, melhora, mas não vai, ainda não é. Aí com a tia avó, onde começou isso? A gente não sabe onde começou, certo?
Então, o alinhamento sistêmico, ele faz uma liberação do sistema como um todo. E aí, desde a sua origem, desde a origem da sua família, aí o alinhamento sistêmico pega toda a sua ancestralidade. E aí a gente faz uma liberação total do seu sistema, entendeu? Então, isso é lealdade. Com certeza, a constelação pode, sim, sanar essa questão, tá? Liberar essa lealdade aí. Vamos lá, quem mais aqui, ó? Aline, já constelei 2 vezes e ainda não tenho consciência onde estou errando. Pois é, Aline, na verdade é isso, né? Eu tenho muito cuidado de falar sobre o alinhamento, a diferença de alinhamento e constelação, mas a constelação, ela mexe em pequenas portas. E aí, às vezes, você tem que constelar várias vezes até você chegar no cerne do problema, onde tudo isso começou. O alinhamento que eu faço é diferente, por isso que eu costumo dizer que o alinhamento, um único alinhamento na vida, normalmente é o suficiente. Por quê? Porque eu libero o seu campo como um todo. Tanto que eu não preciso de temas no alinhamento. Mas é claro, as pessoas trazem suas questões e eu vou destrinchando aquilo com elas para trazer consciência sistêmica. Porque também se eu não mudo minha postura, não adianta constelar. Constelação não é mágica, né? Você tem que mudar seu comportamento também. Mas as liberações de lealdades e padrões, elas são feitas no alinhamento. Enquanto que numa constelação tradicional, muitas vezes você não chega a isso. Porque às vezes vai parando em cada portinha que tá ali amarrado. E às vezes são muitas portas, né? Fechadas ali que você vai ter que ir abrindo aos poucos. O alinhamento sistêmico faz isso como um todo. Eu sempre conto essa história. Eu fiz 9 constelações antes de ser consteladora. E depois que eu entendi, né? Depois que eu fiz o meu primeiro curso, eu entendi, eu falei, gente, por que tanta constelação? Não precisa. Constelação é cirurgia na alma. E a gente não faz cirurgia toda semana, todo mês, ou a cada 3 meses, ou 3 vezes por ano. Né? O alinhamento vem e faz um grande check-up, libera seu sistema como um todo. Foi assim que eu enxerguei, né? Foi assim que isso foi intuído e foi assim que eu fiz. E hoje eu acumulo aí muitos atendimentos e realmente, assim, milhares, para falar a verdade, de atendimentos que, assim, os feedbacks são incríveis, né? A gente vê resultado de uma semana para outra em muitos casos. Ó, a Bruna tá falando assim, Andréa, você sempre diz que uma constelação é suficiente, mas às vezes sinto que tem mais coisas a serem vistas no campo. Explica isso melhor? Claro, Bruna. Claro que sempre tem, Bruna. Só que quando as pessoas fazem constelação e tem uma mudança ali, muitas vezes elas acham que ali é a salvação. E não é só isso, ó, querida. Olha, eu tenho mais de 60 formações em outras técnicas. E assim, eu faço terapia 3, 4 vezes por semana de coisas diferentes. Por quê? Porque não adianta só constelar. A gente precisa sustentar o que foi feito. Uma constelação, muitas vezes, ela vai remexer no seu campo, às vezes por 3 anos. E o que você faz durante esses 3 anos? Autoconhecimento. Porque não é só sistema familiar. Existe a Andréa, existe a Bruna. E a Bruna tem que olhar para ela. Como é essa personalidade? Você conhece Enneagrama? Qual é o seu eneatipo? Porque muitas pessoas que chegam aqui para constelar, as reclamações são claramente de uma personalidade. De Enneagrama, por exemplo, né? Que mostra pra gente a personalidade. E mostra pra gente aonde a gente erra, aonde a gente tem sombra, onde a gente tem luz, quais são as nossas virtudes, nossas paixões. E ali eu vou me entendendo, me conhecendo. Entende, querida? Porque às vezes quem constela e tem grandes mudanças, depois acha que tudo é constelação, mas não é. Beth dizia, 50% dos nossos problemas são sistêmicos, familiares, né? Do sistema familiar. O resto é com a gente. Então não adianta ficar constelando, enquanto você não tem o autoconhecimento suficiente, ou não busca o autoconhecimento, práticas energéticas, vibracionais, terapias, para que você vá evoluindo de acordo com aquilo que foi revelado na constelação. É que as pessoas colocam na constelação, muitas vezes, um lugar que não é dela, ela não salva desse jeito. Você precisa ter a compreensão, ter o entendimento das leis para viver de forma sistêmica. Você não precisa. Quando as pessoas querem voltar para o alinhamento, eu falo assim, por que você quer voltar? Fazer de novo. Ah, porque foi muito bom, mas eu acho que paralisou. Eu falei, paralisou por quê? Quem que você não está honrando? Né?
Volta para os exercícios que eu passo. Não precisa voltar aqui. É porque você está infringindo uma lei. E você acha que uma pessoa que está infringindo a lei sistêmica, por exemplo, ela se colocou maior que o pai ou que a mãe, ela vai vir constelar, ela vai se colocar pequena? Não, ela tem que querer isso, ela tem que entender isso. E ela não precisa de uma constelação para se colocar pequena diante dos pais de novo. Ela precisa voltar a exercitar essa postura correta. Entende, querida? Não sei se eu fui clara. Vê se eu fui clara para você, Bru, me fala. Aline, mas quero encerrar esse ciclo. Dê umas dicas. Aline, só desse lealdade é só constelando, não tem jeito. Ó, eu atendo online, pode me chamar no direct, a gente fala lá. Não tem jeito de quebrar uma lealdade só você pensando nisso, senão você já teria resolvido, né? A gente precisa fazer frases aí, frases de liberação, né, dentro do campo mesmo, né, trazer esse campo, abrir esse campo aqui e a gente fazer as liberações juntas, tá bom? Não tem como fazer isso aqui online, aqui ao vivo, né? A Elaine falando, ó, eu não me lembro de julgar meus pais, amava e me dava muito bem com eles, porém, me vejo repetindo minha mãe no casamento. Meu marido ficou igual meu pai, não consigo alinhar. Elaine, não precisa julgar, eu falei já isso aqui, ó. Olha, ótima sua questão. Olha, a gente não é necessariamente por julgar, né? A gente repete as histórias por amor. Por amor a você, mamãe, eu tenho um homem igual ao meu pai. E por amor a você, papai, eu tenho um homem igual a você. Por amor a você, mamãe, eu vou ter um casamento igual ao seu. E muitas vezes, né, me fala aqui, Elaine, seu marido ficou igual ao seu pai ou ele já era igual ao seu pai antes de se casar. Porque em muitos casos que a gente observa, o marido, né, depois que ele se casa, depois de um tempo, ele começa a ter os mesmos comportamentos do nosso pai. Por quê? Olha, isso é ótimo, porque funciona assim. Peraí que eu perdi o raciocínio. Ele começa a ter os comportamentos igual ao nosso pai, por quê? Por amor a nós, por ele estar a serviço da mulher, o homem serve a mulher, que é uma coisa que Bert falava, que as pessoas falavam que Bert era machista e não tinha nada a ver com machista, até porque eu sou, né? Não tem nem como a Andréa aqui, a mais yang do mundo, ser a favor de um homem machista. Porque Bert falava assim, tem uma frase que é assim, o homem serve, a mulher segue o homem e o homem serve a mulher. Claro, na época dele, ele morreu com 94 anos há 2 anos atrás. Então, claro, na época que ainda acontece muito, vocês podem me corrigir, o exemplo disso é o homem quando muda de país ou muda de cidade por conta de um trabalho, na maioria dos casos, a mulher abdica da sua carreira ou das suas coisas para seguir o marido, certo? Na maioria, hoje em dia nem tanto, mas na maioria dos casos sim. Em contrapartida, esse homem serve a mulher. Então, ele tem que servi-la com tudo do bom e do melhor, tá? Essa é uma troca, do equilíbrio de troca entre o casal. Claro que não é só isso, né? Mas estou falando no exemplo do que você está me trazendo, tá? E, muitas vezes, o marido, por amor a nós, né? Por amor à esposa, ele começa a ter um comportamento igual ao pai dela. Agora, quando você diz, Andréia, eu não me lembro de julgar meus pais, amava e me dava muito bem com eles, porém me vejo repetindo minha mãe no casamento, meu marido ficou igual ao meu pai, não consigo alinhar. Ou seja, você fala que não julga, mas tá julgando seu pai aqui, porque você não quer um casamento igual ao da sua mãe. E por que você não quer um casamento igual ao da sua mãe? O que você julga no casamento deles, é por isso que o seu marido está repetindo. É como se o sistema nos colocasse de castigo, sabe? Falasse, tá julgando o casamento dos seus pais, vai ter um casamento igual a eles. E aí, você repete a história. Até que você olhe para esse casamento do papai e da mamãe e diga, sim. Né? Mas isso precisa vir constelar também, tá, Elaine? Você falou que quer vir, venha que vai ser ótimo para você. Ó, a Jaqueline está trazendo outra questão. E quando você abre mão da sua vida para viver a vida da sua mãe? E quando você não quer viver isso mais ou não aguenta mais e sua mãe começa a fazer jogo de chantagem emocional e psicológica com você,
O que fazer? Ai, excelente isso, Jaqueline. Vamos lá, né? Presta atenção no que eu vou te falar. Porque eu vou ser dura aqui, tá? Mas é com muito amor. Você disse, ó, e quando você abre mão da sua vida para viver a vida da sua mãe. Você abriu mão da sua vida para viver a vida da sua mãe. É sua responsabilidade isso. E quando você não quer mais isso, ela não entende, porque você ficou tantos anos assumindo esse lugar que não te pertencia, que ela não consegue compreender. Então ela está num lugar de vulnerabilidade, de pequena, de várias, podem estar em vários lugares que ela esteja de sua, né, de sua esposa, né? Ou você tomou o lugar do seu pai, ou você tomou o lugar da mãe dela, ou você tomou o lugar do seu avô. E aí, ou você se tornou mãe da sua mãe, ou você se tornou marido da sua mãe. E aí ela não entende sistemicamente, é inconsciente, não é consciente ela ficar te cobrando. É como se ela estivesse cobrando a mãe dela, é como se ela estivesse cobrando o seu pai, entende? O marido dela. Então, não... Como eu resolvo isso, Andréa? É assim, ó, vai parecer meio frio, mas eu garanto que resolve. Eu tenho uma infinidade de casos assim que deram muito certo, né? Que é não ouvir as lamentações. Porém, querida, precisa constelar para liberar mesmo esse campo, porque assim, ó, não deixa, né, esse joguinho emocional, essa chantagem emocional te atingir. Siga a sua vida, mas dentro de uma responsabilidade. E o primeiro passo é não julgar essa mãe em hipótese alguma. Então, assim, como eu digo, tem coisas que é difícil falar aqui ao vivo, mas eu preciso entender um pouco mais a história toda para conseguir falar como você sai disso de uma forma sadia, de uma forma íntegra, sem machucar essa mãe, que ela não merece ser machucada, porque quem tomou o lugar ali errado foi você lá atrás. Então, presta atenção. A responsabilidade é nossa de tomar o nosso lugar de volta e devolver o lugar dos nossos pais. Não é deles. Principalmente quando foi a gente que fez esse movimento. Tá bom, querida? Espero ter esclarecido um pouquinho aí. Vamos ver se tem mais uma pergunta. A Ana tá pedindo para eu falar um pouco mais de Enneagrama. Já falo, Ana, já falo. A Bruna, fiz jornadas de Enneagrama com a Jéssica Celine que você indicou. Adorei a experiência. Ai, a Jéssica é maravilhosa mesmo, né? E ela faz mesmo as jornadas. Eu também faço, agora eu faço. Antes eu não fazia, mas agora eu tô fazendo também as jornadas de Enneagrama. Mas a Jéssica é maravilhosa. Quem quiser entrar em contato com ela, pode entrar. O que é se colocar pequena? Bom, então assim, se você não entende nada de constelação, é porque você acabou de chegar aqui, né? Porque eu falo isso o tempo todo. Se colocar pequeno, porque assim, ó, pai e mãe são grandes e nós pequenos. Por que pai e mãe são considerados grandes na visão sistêmica? Porque eles deram a vida e a vida é irretribuível. Simples assim. Só deles terem dado a vida já foi o suficiente. Se você chegou aqui na fase adulta, foi o suficiente. Mesmo que tenha sido criado pela vizinha, pela tia, pela avó, ou foi adotado, você recebeu a vida dos seus pais e basta. Isso basta na visão sistêmica. Porque a vida é o maior bem que temos. Simples assim, tá? E aí, pai e mãe e ancestrais são grandes e nós pequenos diante deles. E sempre será assim. E se eu me coloco maior que meus pais ou os meus ancestrais, a minha vida vai ter altos e baixos. Então, EFMC. Eu peço para você, querido, ou querida, não sei se é homem ou mulher, entrar aqui na minha bio ou no meu site, andreaemboaba.com.br. Existem ali 2 e-books que eu conto a minha história com a constelação familiar, né? Como a constelação familiar, eu falo que salvou a minha vida, e o que é a constelação, para você entender esses detalhes sobre a constelação mais a fundo um pouquinho. É um livro simples de ler, bem curtinho, mas bem rápido, bem objetivo. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai entender um pouquinho melhor de constelação. E também tem um monte de lives minhas aqui. Se você voltar aí no tempo, vai ter muita live falando sobre o tema e você vai conseguir entender um pouquinho melhor, tá? A doutora Priscila Fraga, dentista, quero fazer. Vem, Pri, vem fazer. Vem fazer, só me chamar no direct, ou eu, a minha assistente, entre em contato com você. A Bruna continua aqui. Ai, Bruna, tô adorando a sua participação. Gostaria de estudar mais as leis. Você tem cursos ativos? Não quero ser consteladora, mas gostaria de conhecer mais. O que acha? Eu acho excelente.
Eu tenho um curso ativo, sim. É um curso de duração de 6 módulos, de mais ou menos 20 horas cada módulo. Você vai ter 4 horas de mentoria comigo e ainda vai constelar comigo como bônus, tá? Por que eu falo que é importante o curso de constelação para qualquer pessoa? Porque é um curso de autoconhecimento. Porque assim, eu vejo que mesmo que eu fale, eu explique aqui, ainda assim as pessoas têm muita dificuldade de compreensão. E eu vou falar sério, né? O meu curso de constelação familiar, os feedbacks que eu tenho, assim, 100% são a didática, né? As pessoas, elas realmente saem compreendendo o campo. Eu tenho várias lives sobre isso, vários depoimentos lá no site também. E quem quer ser consteladora fala assim, olha, eu fiz outros cursos, eu tive várias alunas já consteladoras que falam assim, eu não me sentia segura para constelar e eu saio do seu curso segura para constelar, né? Pessoas que nunca tinham feito o curso também saem do curso seguras, isso para mim é o fundamental, né? E pessoas que vieram para o autoconhecimento também saíram muito encantadas. Então, seja bem-vinda, se você quiser, entre em contato ali e a gente passa tudo para você, tá bom? A Elaine fala, e ficou mesmo, no início não era. Tá vendo? Eu tava falando, ó, o que a Elaine tá falando, que eu fiz a pergunta para ela assim, o seu noivo, o marido, antes de vocês se casarem, ele era igual ao papai ou se tornou depois do casamento? Ela falou, se tornou depois do casamento. Por isso, por amor a você, Elaine, por amor a você, esposa, eu mostro aonde você tá errando no seu sistema, para que você possa ajustar isso. Ele faz isso inconscientemente por amor. Então tá na hora aí de honrar pai e mãe, hein? E parar de julgar seus pais, parar de julgar o relacionamento deles, e não eles, né, exatamente, porque você falou que não julga. Eu fiz exatamente isso, segui o meu marido numa nova cidade e ele não me serve, não. Serve sim! Olha aí, ele tendo comportamentos igual ao seu pai, isso é servir você no sistema, tá? Não é servir na mesa, não é isso, gente. Essas confusões de nomenclatura, né? Ele serve a você por amor a você, ele serve ao seu sistema por você. E aí ele honra seu pai por você, enquanto você não consegue fazer esse movimento. E eu garanto que quando você conseguir honrar seus pais, para que o seu marido consiga ser ele, aquele homem que você casou lá atrás, o seu relacionamento melhora 1000 vezes, viu? Vamos ver se tem mais. Jaqueline, obrigada pelos conselhos, pois estou passando por isso. De nada, querida. Fico aqui à disposição se precisar de alguma coisa. Essa live vai ficar salva? Vai ficar salva. Se Deus quiser, dessa vez vai dar certo. Semana passada não deu. Sim, a Elaine disse sim, eu entendo. Bom, gente, acho que basicamente é isso aí sobre relacionamentos, né? Eu entrei por falar uma coisa, a gente foi para outro caminho, mas eu acho que é isso, né? É a gente ter essa compreensão. A constelação, ela não é mágica mesmo. A gente precisa estudar, a gente precisa aprofundar e a gente precisa começar a olhar para o outro desse lugar sistêmico, né? Assim como... e alguém pediu para eu falar de Enneagrama, eu vou falar. Peraí, só um pouquinho. A constelação, assim como o Enneagrama, elas são ferramentas de compaixão mesmo pelo outro. Todo mundo tem um sistema, todo mundo está sendo leal a algo, todo mundo está repetindo algum padrão. Então, assim, quando eu paro de julgar, quando eu começo a compreender que cada um repetiu uma história, está repetindo uma história, às vezes ele está em lealdade, às vezes ele quer fazer diferente, mas ele não consegue, né? E aí, quando eu tenho esse entendimento e eu paro de julgar e apontar, eu ajudo o outro a se movimentar inconscientemente também, de uma forma, como eu uso a palavra? De uma forma indireta, entende? Porque é sempre assim, tudo parte de mim, eu sou o ponto de partida. Porque se eu tô aqui ouvindo essa live, se eu tô aqui olhando para isso e tendo essa compreensão, eu sou o ponto de partida. Não é minha mãe, não é meu pai, não é meu marido, não é meu irmão, sou eu. Porque a partir de mim, eu reverbero todo no campo. Porque quando eu me alinho, o meu campo também tem espaço para começar a se movimentar. E tudo começa a ficar muito mais leve, mais fácil, mais fluido. A vida começa a fluir de forma diferente, eu garanto a vocês, né? Quem me acompanha há muito tempo sabe da minha história. Você acha que se não fosse todo esse autoconhecimento eu ia estar aqui falando com vocês depois de perder minha filha? Nunca. Me conheço, né? Por quê? Porque a minha personalidade do Enneagrama é uma personalidade mais depressiva, mais melancólica.
entende? Então, era a desculpa que eu precisava se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, os estudos que eu tenho, e né, da busca que eu faço, era a desculpa que um tipo 4 precisava para entrar num buraco. Então, não lembro quem me perguntou aqui de Eneagrama, se puder falar um oi aí de novo. O Eneagrama também é uma ferramenta, né, de autoconhecimento. E eu sempre digo assim, primeiro eu olho para o meu sistema, primeiro eu me organizo com o meu sistema. O que é me organizar com o meu sistema? É tomar o meu verdadeiro lugar dentro da minha família. Enquanto eu não tomo o meu lugar, eu não consigo fluir. E o tomar o meu lugar, gente, foi a Ana, verdade. Se eu não tomo o meu lugar no meu sistema de origem, a vida aqui vai até a página 2. Ela não flui como eu gostaria. Por isso que tem gente que faz um monte de coisa e a coisa não vai. Eu era uma delas, né? A minha história fala bem isso. E aí a questão é, primeiro eu olho para trás, me organizo, aí eu tô pronta para olhar para mim. Quem é a Andréa? Quem é a Ana? Quem é a Bruna? Então, a gente começa a olhar como é a minha personalidade. São 9 personalidades, né? Aí a gente tem os subtipos, que são os instintos, instinto social, instinto autopreservação, instinto sexual. Um é dominante, um é meio e o outro é reprimido. Eu tenho minhas asas, né? Porque é uma mandala, é uma geometria sagrada. Então, eu como um 4, eu tenho uma asa 3, uma asa 5 e eu tenho 2 flechas. Eu tenho uma flecha 1 e uma flecha 2. Nós somos todos os 9 tipos, né? Mas a gente predomina, que é o nosso caminho de desenvolvimento. O Eneagrama é milenar. E dentro da minha comunidade, a comunidade de consciência do ser, para quem não conhece, eu super recomendo, porque é um preço super simbólico mesmo. A gente tem muito material lá. Inclusive a Jéssica, quem comentou aqui, é uma das que colocou lá muito material pra gente. Hoje a Jéssica está na comunidade e ela faz, como fala? Ela faz constelação coletiva, mensal lá na comunidade. Eu estou ao vivo com a comunidade 2 vezes por semana, que é quarta e sábado, e também uma vez por mês à noite. Então, assim, por que a comunidade é importante, por exemplo? Todo meu cliente que vem, eu falo, gente, não adianta só constelar. Você tem que ir lá, se desenvolver, se entender. Aí, eu sempre entrego, né, para os meus clientes o teste do Eneagrama, para que eles se descubra, né? Porque a gente não pode dizer o que a gente acha que o outro, que tipo, né? A gente chama de tipo do Eneagrama, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. A gente não pode dizer o que a gente acha do outro. Claro que a gente fica conjecturando aqui, mas esse não é o ideal. A gente nunca pode dizer ao outro, mas o outro tem que se identificar. Então, o cliente, quando ele chega, eu vejo essas questões, né, de Eneagrama, a primeira coisa que eu falo é, faça o teste de Eneagrama. Vamos olhar para isso também, né? Porque na minha jornada sistêmica, eu incluo o Eneagrama, né, hoje. Então, assim, é algo assim que realmente transforma quando a gente se compreende, como a gente funciona mesmo. Então, fica aí, Ana, também esse convite para você entrar aí na comunidade Consciência do Ser, porque lá vai ter de tudo. E ali também a gente entrega mais de 15 terapias mensais, tá? Com vários tipos de terapias ali, energéticas, vibracionais, que são incríveis. A gente está terminando um aplicativo agora, mas assim, vale muito a pena. A Andréa faz Eneagrama, fiz constelação, consigo há poucos meses, melhor decisão de sempre, e sigo com os exercícios pós-constelação. E quanto tempo aconselharia incluir Eneagrama nessa jornada? A hora que você quiser, Ana. Nossa, eu não estou conseguindo te identificar pela foto. A hora que você quiser, a gente dá continuidade, tá? Só me chamar, querida. Pode me chamar no meu WhatsApp direto que você tem, tá? Pode me chamar. A Gi tá falando, a Gi Jordão. Queria muito ouvir falar sobre a comunidade. Quase derrubei o celular. Gi, é isso que acho que eu falei já um pouquinho aqui, né? Então, assim, a comunidade é um espaço virtual terapêutico, né? Onde tem alguns grandes amigos de jornada mesmo, pessoas que eu confio, pessoas que cuidam de mim, né? Alguns deles são meus terapeutas diretos, outros já foram. Às vezes a gente faz troca, a gente tem sempre reunião entre nós para ver o que é melhor, como levar as coisas da melhor forma. São pessoas que eu confio, assim, piamente em todos que estão ali.
e cada um aplica a sua terapia coletivamente para todos ali dentro, tá? Além disso, a Jéssica uma vez ao mês ao vivo, eu uma vez ao mês com bate-papo sistêmico também ao vivo, só para a comunidade, fazendo exercícios sistêmicos, etc. E 2 vezes por semana, que são quartas e sábados, eu estou também ao vivo às 7h30 da manhã, depende da semana, levando terapias diferenciadas aí. Eu levo um pouco de terapia energética vibracional com cristais e também eu estou canalizando, estou terminando de formatar, na verdade, uma nova terapia aí e eu levo para eles. Eu sempre estou levando coisas novas para a gente ir testando e eles dando feedback. E os feedbacks são incríveis, então vale muito a pena. Se você quiser entrar, você vai ser muito bem-vinda, tá? Deixa eu ver quem mais. Mais alguma pergunta? Gi, respondi, querida? Me fala. Quer saber mais alguma coisa específica? É só me perguntar, tá? Olha, acho que é isso. Falei um pouquinho de tudo aqui. Não posso passar de 1 hora, senão o Instagram não salva minhas lives, não sei porquê. E a gente se vê terça-feira que vem. Quem tá na comunidade vai me ver amanhã às 7 da manhã e sábado às 7 da manhã também. Então, vem pra comunidade, vocês vão amar. Vocês vão ter um contato comigo muito mais direto. Eu tô lá o tempo todo ao vivo, sempre trocando figurinha com vocês. Eu sempre tô dando dicas, passo sugestões de filmes, de livros, faço sugestões de tudo que vocês imaginarem. Tudo que eu acho bom pra mim, eu compartilho na comunidade. Ai, obrigada, Bru, obrigada, Ana, obrigada, Gi, obrigada, Elaine, todo mundo que esteve aqui, que trocou. É muito bom essa troca, eu preciso dessa troca para conseguir fluir a live, senão eu fico sem saber muito o que trazer para vocês. Mas é isso. Um beijo enorme, uma ótima noite. E espero vocês ou na comunidade, ou no meu direct, ou semana que vem aqui, terça-feira, eu estarei ao vivo. Um beijo. Gratidão, Gi!